irmãos, bom dia. Eu quero também desejar um feliz Dia dos Pais e todos são bem-vindos para a EBD, mais uma aula de EBD. Nós tivemos semana passada o Francisco falando sobre servo e, na verdade, Deus nos chama de amigo, né? É mais do que servo, somos amigos dele e isso é um privilégio que nós temos. E hoje nós vamos ver sobre a santificação. Agora é interessante, né? A gente começa a ver as estatísticas no Brasil e dizem que nesses últimos anos, nessas últimas décadas, nós tivemos um crescimento muito grande de evangélicos no Brasil. Mas é interessante que mesmo com esse crescimento tão grande, nós não vimos uma mudança muito drástica na sociedade brasileira. Infelizmente, nós vimos até um declínio crescente da moral no nosso país, mesmo com um número tão grande de evangélicos que cresceu no nosso país nessas últimas décadas. Por que será que muitos cristãos têm dado um mau exemplo? Por que será que muitos cristãos têm levado uma vida que não condiz com aquilo que ele fala ser? E isso, pessoas que enganam, que mentem, se dizendo cristãos. Então nós temos na palavra de Deus algumas colocações para nós vermos sobre a santificação. E 1 de Pedro 1, de 15 a 16, nos diz assim: mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E o que significa santidade, santo? E isso significa sermos separados. Aquilo que é separado do profano, aquilo que é separado para servir a um propósito. No caso de nossas vidas, significa que nós fomos separados por Deus, né? Então, santo, santidade é aquela pessoa que é separada para servir e buscar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Agora é interessante que na nossa sociedade, o padrão de santidade, não sei, vem dos nossos antepassados aí, o padrão de santidade no sentido assim, eu vou para o culto, eu vou para a missa, eu sou santo naquele momento lá, naquele local eu separei para mim ser santo, mas o resto da minha vida, os outros dias, eu não preciso ter essa santidade, eu não preciso buscar essa santidade. E isto é uma coisa da cultura brasileira, né? Então por isso que eu acho que a gente vê muitos cristãos, né, dizendo eu sou cristão, eu sou evangélico, né, mas tem um comportamento na igreja e tem outro comportamento na vida cotidiana. Então a santificação, pensando nessa questão de santo, de santidade, a santificação é um processo onde tem a atuação de Deus na vida do homem, e esse processo começa quando o homem foi renovado, quando o homem foi restaurado, quando o homem foi salvo, né? A partir do momento que eu fui regenerado por Jesus, começa esse processo de santificação. Então a pessoa que não tem Deus não pode ter esse processo de santificação. A pessoa que não recebeu Jesus ainda não pode ter esse processo de santificação. Ela não consegue, ela não vai conseguir fazer isso. É só uma pessoa que é salva. Então a santificação é um processo pelo qual nós nos tornamos santos através da ação de Deus em nossa vida, quando nós submetemos à vontade dele. Então é um processo que não vai acabar aqui, né, irmãos? É um processo que vai continuar, né, até chegarmos na eternidade. A santificação também é um princípio divino, é um princípio para cada um de nós, para cada cristão, que deve buscar com empenho e com dedicação. Então a Bíblia, ela está repleta de passagens que
que nos ordenam a buscar continuamente essa ação de Deus em nossas vidas. E em muitas passagens nós vemos Deus, é Deus que nos santifica, é Deus que nos purifica, é Deus que nos lava. No Novo Testamento está repleto de passagens assim, mas também está repleto de passagens que nós também devemos deixar o pecado, que nós devemos largar aquelas coisas que nos atrapalham na nossa carreira, na nossa caminhada cristã. Jesus é o nosso exemplo de vida, de santidade, e que foi demonstrado ao vir aqui, ao morrer por nós, em nosso lugar, a cumprir completamente e ser submisso ao Pai. E por meio da sua santidade nós somos salvos, né? Ele é santo, né? Ele é e será sempre santo. E a santidade em nossa vida, ela é evidenciada quando nós somos salvos pela nossa salvação. Então, significa que nós não cometemos mais erros? Não, nós erramos ainda, mas nós não permanecemos nos erros. É um sentimento também de insatisfação com o pecado, com as coisas erradas. Isso também demonstra uma vida de santificação, uma pessoa que não quer cometer mais aquilo, que quer se livrar daquilo. E nós somos separados por Deus pela posição de Cristo. Cristo é que nos transportou das trevas para a sua luz. E por isso nós somos santos, nós somos separados para Ele. E por isso nós precisamos buscar a santificação. Veja bem, quando nós recebemos Jesus, o nosso velho homem não saiu de tudo. Nós temos essa luta com a natureza pecaminosa e a Bíblia fala muito sobre isso. E a Bíblia também fala que nós temos que buscar a santidade, a santificação. E é uma luta, é uma caminhada, é um processo, né? Um processo de nós estarmos caminhando e buscando a Deus. Romanos, vamos lá para Romanos, capítulo 8. Abram suas Bíblias aí em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ver essa passagem que fala de um propósito, né? Por que buscar a santificação? Por que ser santo? E aqui em Romanos, capítulo 8, vai falar muito bem sobre isso, porque o nosso Deus é um Deus santo. É um Deus que é justo, que é puro e é principalmente um Deus santo. Romanos 8, versículo 29. Pois aquele que nos de antemão conheceu também nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos os irmãos. Então, pois aquele que de antemão nos conheceu também os predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. O seu Filho é santo e por isso nós temos que buscar essa santidade, né? A semelhança de Cristo, né? Porque Deus é santo e somos criados à sua semelhança, a semelhança de Jesus Cristo. João também fala sobre isso. João, capítulo 17, também fala, essa passagem também expressa uma implicação de nós buscarmos a santidade de Deus. Está lá em João 17, 19, de versículo 19 a 21. Diz assim: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Veja bem, que palavra maravilhosa essa aqui de Jesus. Jesus está falando que Ele e o Pai é um, e Ele veio para que nós também sejamos um com eles, no Espírito Santo, né, que habita em nós,
E é esse Espírito de Deus que nos traz e nos faz e nos move a termos uma vida de santificação, e para que o mundo creia, para que as pessoas vejam, para que as pessoas entendam, compreendam a mensagem da palavra de Deus. E Atos também 1:8 é uma passagem que os irmãos sabem que eu gosto muito dessa passagem, né? Atos 1:8 diz que nós vamos receber o Espírito Santo, né? Nós recebemos, né? Aqui no caso é uma promessa para os discípulos, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Então nós também temos o Espírito Santo que nos dá autoridade para nós testemunharmos e pregarmos. E essa autoridade que Ele dá é uma autoridade que vai transformando a nossa vida cada dia, vai transformando o nosso ser, né? Agora, diante de tudo isso, o que nos impede? Aquilo que eu falei no começo, né? Por que o nosso país é um país que tem tantos evangélicos, mas que há um declínio grande moral na sociedade, né? De tantas coisas erradas, de tanta corrupção, e isso em todas as áreas da sociedade, né? E eu vejo que o que atrapalha essa santidade, essa busca, essa santificação é o pecado. E eu quero alistar com os irmãos aqui alguns dos pecados, né, que nos prejudicam, que nos atrapalham na nossa santificação, no nosso crescimento espiritual. Então nós temos o pecado de pensamento, né, os nossos pensamentos, que sempre está aí e nós temos que vigiar. Temos o pecado de atitude, né, de intenção, de fazer alguma coisa de alguma maneira, querendo, movendo algumas coisas ali, fazendo algumas atitudes que prejudicam as pessoas, né, com atitude, às vezes só de você olhar de um jeito para uma pessoa, ou você pega uma coisa na mão com raiva, ou você puxa o seu filho ali pelo cabelo, a uma pessoa, né? Também temos os pecados de palavras, né? Palavrões, xingando e falando, não mede as palavras, né? Fala com ira, com raiva. Então, pecados também nos relacionamentos, né? Pecados nos relacionamentos, pecados de ação, pecados de omissão e pecados de autocontrole e de autoconfiança, achando que eu estou bem, eu consigo, né? A independência de Deus, e nós precisamos ser dependentes dele. Então aqui a lista dos pecados, né, que nos prejudicam nesse desenvolvimento da nossa santificação. Agora, bom, a gente viu aqui que é importante, que nós precisamos santificar, nós vimos aqui o que nos atrapalha a nossa santificação. Agora, como que nós podemos nos santificar? Efésios 4:22-24 diz que nós devemos mortificar a nossa carne, despojar a nossa carne, despir do velho homem. Então, revestindo do novo homem. E então, Paulo, né, nos dá a maneira como nós devemos agir para termos uma vida de santificação. É mortificando a carne, né? O velho homem, despojando esse velho homem, despindo desse velho homem, tirando a roupa. Paulo usa esse exemplo de tirar a roupa, né? Tirar aquela roupa velha e colocar uma outra roupa nova, revestindo do novo homem. Então, Paulo ele dá esse exemplo lá em Efésios 4, de 22-24. E eu queria compartilhar com vocês aqui mais 3 aspectos, né, que fala sobre essa mortificação da carne, esse despir do velho homem e revestir do novo homem. João, capítulo 12, 24. João 12, 24. Abra aí sua Bíblia em João 12, 24. João 12,
24. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Olha que maravilha, né? Que bênção de palavra. Então, aqui nós vemos aquele que serve, né? Lembra que o Francisco falou sobre o serviço, né? Nós somos servos do Senhor. Na verdade, nós somos mais do que servos, nós somos amigo. E amigo é aquele que conhece a obra do Senhor. Então, aqui em João, nós vemos uma convicção do Espírito Santo que ele dá ao nosso coração. Ele fala que nós devemos morrer, né? Se a semente não cair e morrer, ela tem que morrer para nascer. Então, nós temos que despir deste velho homem, dessa natureza pecaminosa. Então, é um processo, né? É um processo, mas que exige dedicação. Também lá em Provérbios, fala que as circunstâncias da vida, Deus ele usa. Lá ele compara o ouro, compara o berilo, e ele fala que as circunstâncias da vida nos molda, nos transforma. Então, Provérbios 17:3. Então, Deus usa as circunstâncias da vida também para nos lapidar e para nos transformar, para nos santificar, para estarmos num processo de santificação, nessa caminhada de crescimento espiritual. E em Jeremias 29, de 12 a 13. Jeremias 29. Jeremias 29. Abra suas Bíblias também lá. De 12 até o 12, o versículo 12 e o versículo 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aqui uma parte fundamental é a oração, a comunhão com Deus. E é interessante, quando nós oramos, nós estamos conversando com o Pai, passa um tempo nós vemos, puxa, Deus agiu através da minha oração. É a ação de Deus. Queridos, 3 aspectos: dependência da palavra, dependência do Espírito Santo de Deus para dar o discernimento para nós, e oração. Isso faz parte da santificação na nossa vida. Deixar as coisas erradas. E a palavra é bem clara, né? Você não precisa esperar um anjo vir falar para você, ó, para de fazer isso, para de fazer aquilo, porque a palavra diz bem claro: deixe de mentir, deixe de roubar, deixe de enganar. A palavra de Deus é bem clara na nossa vida. A vida cristã, irmãos, exige um foco. Nós temos que focar. E às vezes nós pensamos que ela cresce assim espontaneamente. Não. Exige um foco, exige uma perseverança. Exige uma perseverança. Então a vida cristã, a gente pode comparar, principalmente essa questão de santificação, nós podemos comparar com uma moeda que tem 2 faces, né? Deus de um lado e nós do outro. No caso, a dependência de Deus, a atuação de Deus, e nós buscando essa comunhão com Ele, esse relacionamento com Ele. Então é a atuação de Deus através do Espírito Santo na nossa vida, e nós tendo uma vida dedicada a Ele. Então é a atuação do Espírito Santo de Deus e a atuação humana e a dedicação humana na obra do Senhor. Queridos, que Deus nos abençoe e que possamos continuar firmes nessa vida de dedicação ao nosso Senhor. Espero que os irmãos tenham entendido um pouco sobre a santificação, que é um processo onde Deus atua e nós decidimos servir a Ele e fazer a vontade dEle. Que Deus abençoe. Um grande abraço, e mais uma vez um grande abraço a todos os pais. Que Deus abençoe ricamente e que dê sabedoria a cada um de vocês. Amém. Vamos orar, queridos?
Ó Deus querido, eu quero pedir por mim e pelos meus irmãos que o Senhor nos ajude a termos uma vida de santificação, buscando a Tua vontade, Pai. Ó Deus, que nós possamos depender do fruto do Teu Espírito, Pai, que nos dá, que é paz, longanimidade, perseverança, amor, domínio próprio, Pai, uma palavra tão importante na nossa vida, pensando em santificação, Pai, dominar a nossa língua, dominar nossas atitudes, dominar os nossos desejos carnais, Pai. Por isso nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos revista com todo o Teu carinho, com todo o Teu amor e com toda a força, porque é o Senhor que nos dá isso, Pai, e que possamos perseverar nessa caminhada cristã. Nós Te agradecemos, Pai, eu Te louvo muito, muito obrigado por esse tempo com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Querido, e até a próxima, até o próximo domingo. Não se esqueça de participar no próximo domingo na nossa IBD. Um grande abraço, Deus abençoe.